Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 4 coisas que eu considero como sendo as mais importantes que você precisa entender antes de assistir qualquer tutorial solto por aqui, para que você possa entender como que é a lógica de um site mais avançado como esse, que é o site de imobiliária, cheio de recursos, design premium, funcionalidades como pesquisa avançada e tudo mais. Então, dentro desse tutorial aqui, eu separei 4 itens, sendo o quarto item o mais importante para mim. Então, assiste tudo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito na hora de criar um projeto desse nível aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso deixar bem claro é que o objetivo desse vídeo é orientar você que está querendo criar o seu primeiro site, especificamente, né, se você está querendo criar o seu primeiro site do tipo imobiliária e não está sabendo por onde começar, ou começou e está totalmente perdido. Então vamos lá. Eu separei 4 coisas aqui que eu considero como sendo as mais importantes. A mais importante para mim é o item 4, então fique atento, porque o item 4 ele é um divisor de águas para você que quer criar o seu primeiro site ou o seu primeiro site de imobiliário, tá certo? Bom, eu separei esses 4 itens, mas eu preciso deixar claro que o objetivo desse vídeo, como eu disse, é te orientar na criação do primeiro site, mas também não deixar que você se perca ao longo do processo, porque dentro do YouTube a gente tem vários caminhos para se seguir, várias ferramentas. Sendo você um total amador, você nunca criou um site, ou você sendo um programador. Então, independente do seu nível de conhecimento, esse roteiro aqui vai te ajudar caso você não conheça o WordPress, o Elementor e alguns plugins que viabilizam a criação de um site do estilo site de imobiliário, certo? Então vamos lá. O primeiro item, identidade visual. Então, para exemplificar esse item da identidade visual e os demais itens, eu vou pegar o caso do projeto recente que eu desenvolvi, né? Esse case aqui de site de imobiliária, que é um site muito interessante, um site com design premium, funcionalidades avançadas, que está usando os melhores plugins da atualidade para poder, né, mostrar aí os imóveis dessa empresa. Então eu vou utilizar esse case real para poder explicar para você essas 4 coisas que você precisa saber. Então, identidade visual. Quando a gente fala de identidade visual, eu me refiro também à questão do UX design e UI design aplicado ao site. Tudo isso seguindo o branding que a empresa adota, que a empresa faz no momento, né? A gente pode resumir o branding como sendo a identidade visual, as características, né, que permeiam a empresa com base aí na logo, na paleta de cores, no jeito que ela se comunica, no estilo das imagens. Então, tudo isso é importante ser levado em consideração e aplicado aí na questão da usabilidade, na questão do design da interface e tudo mais, né? Então, nesse caso aqui, você pode ver que a paleta de cores, ela gira em torno de tons de cinza, um azul mais escuro, e aí a gente desenvolveu esse projeto. A gente segue, né, com a questão aí das cores nos títulos, nos botões. A gente tem um padrão visual de fonte sem serifa, uma fonte mais pesada, mais geométrica, né, então mais séria. Tudo isso comunicando melhor com os visitantes, com a empresa e tudo mais, né? Então, esse projeto aqui, ele posso afirmar que ele tem um design premium, porque é um design bem elaborado, pensado estrategicamente para essa empresa. Então, esse projeto ele foi desenvolvido do zero, ele não foi, como que se diz, baixado pronto. A gente aplicou a identidade visual nesse projeto com base na identidade do cliente, e aí a gente chegou nesse resultado aqui, nessa comunicação, nesse visual e tudo mais. Então, a primeira coisa que você precisa saber antes de criar um site do estilo imobiliário, basicamente é saber aplicar a identidade visual no projeto,
pensando já na sua usabilidade pelas pessoas que vão visitar esse site e pensando em como que a interface vai ficar com base nas cores da marca, na marca, nos padrões, né, de tipografia, de imagem, estilo de comunicação. Bom, esse é o primeiro item. Vamos lá. Segundo item, né? Hierarquia das páginas. Então, aqui eu já estou entrando num detalhe mais técnico, que é a questão da estruturação do layout usando o Elementor, né? Eu estou falando aqui do construtor de temas. Por que que eu estou abordando essa etapa já tão técnica? Porque na hora que você vai criar um site, você precisa ter em mente a questão da organização das páginas. Então, eu tenho aqui as páginas institucionais, né, como a homepage, a empresa, anunciar o seu imóvel, que é uma página institucional, certo? Eu tenho aqui a página do blog, que tem uma estrutura diferente, que é caracterizada, né, pela listagem de posts organizados de modo periódico. Eu tenho a página de contato. Além dessas páginas, eu também tenho que me preocupar com a questão dos imóveis, a exibição dos imóveis, a questão da busca. Então, essa estruturação precisa ser pensada. E como que a gente organiza isso? Muito simples. Aqui dentro do painel do WordPress, eu estou usando o plugin Elementor, certo? Dentro aí da sua versão mais recente. E eu também estou utilizando o Elementor na sua versão Pro. Então, com base nisso, eu tenho acesso aos modelos e principalmente ao construtor de tema. Aqui no construtor de tema, eu consigo criar páginas e eu consigo criar estruturas, né? Eu posso até dizer que são microestruturas para poder construir toda essa interface aqui. Então, nesse caso aqui, olha só o que que a gente tem aqui. Eu tenho aqui a estrutura do cabeçalho, do rodapé, eu tenho a listagem dos imóveis, eu tenho a página do imóvel, eu tenho a listagem dos posts do blog, o post do blog em si. Então, tudo isso, toda essa estrutura, é importante você conhecer, você saber criar, saber organizar, para poder montar esse site do jeitinho que ele está aqui hoje. Porque a página de exibição dos imóveis, ela é conhecida como uma página de artigo. Tanto a página de exibição dos imóveis, quanto a página do blog. É uma página para exibir itens, né, que foram cadastrados dentro do site. Então, essa página ela é conhecida como uma página de arquivo, né, pelo próprio Elementor. Então, quando você vem aqui, ó, você tem acesso à criação de modelos para serem usados especificamente nessa página. Então, eu tenho aqui uma página de arquivo com o nome de listagem de imóveis, eu tenho uma página de arquivo chamada listagem de posts, e eu tenho uma página de arquivo chamada, né, listagem de imóveis por taxonomia, né? Mais para frente eu vou explicar isso também. Então, para você criar o seu primeiro site de imobiliária, você vai ter que aprender a criar essa estrutura usando o Elementor, né? E um detalhe bem interessante aqui, no quarto item eu vou te mostrar um mapa que vai tornar possível você aprender de uma maneira bem simples sobre esses conceitos, né, do Page Builder, o construtor, né, de temas do Elementor, e também a criação de loop itens, que no caso eles ficam aqui, ó, item do loop. O que é esse item do loop? Nada mais é que um modelo de listagem desse item aqui. Cada um desses posts é um item que está presente dentro do looping, que vai trazer todos os posts cadastrados no site. A mesma coisa é aqui, ó, em imóveis, né? Dentro de imóveis, você tem esse item do looping, ou seja, esse imóvel aqui que tem esse visual estruturado, e ele se repete para todos os outros imóveis que estão cadastrados no site. E para a gente criar esse item aqui, eu preciso entender como que funciona a criação de um modelo para o item do loop. Então, com base nesse conhecimento, você consegue estruturar dentro do seu site o visual de cada um desses itens e até de outros itens que, porventura, for necessário dentro do projeto. Bom, então aqui eu já aprendi, né, que o primeiro passo é a gente adaptar a identidade visual
trabalhar aí com o design da página. O segundo é saber estruturar de maneira estratégica essas páginas e saber usar o Elementor ao nosso favor para poder fazer essa estruturação. O terceiro item, que é o que eu recomendaria você buscar mais informações, aprender e dominar, seria os plugins da CrocoBlock, né? Eu até escrevi errado aqui, ó. É CrocoBlock. Porque o que acontece? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente pode se dizer que, né, ela veio para substituir, ó, o programador, no caso. Se você não é programador, você só é o web designer, ou social media, ou um profissional criativo e quer criar sites mais avançados, mas não tem o domínio, né, de algum código, de alguma linguagem de programação, o que eu recomendo é você conhecer os plugins da CrocoBlock. Por quê? Porque eles têm soluções específicas, né, para tipos de projeto e no caso aqui o projeto de imobiliária. Então aqui dentro da CrocoBlock você tem os plugins do Jet Engine e os plugins, o plugin Jet Smart Filter. Então esses dois plugins aqui, somente os dois você já consegue criar um site muito avançado para imobiliárias e você não precisa de um programador para isso. Você mesmo pode criar e aí vender esses projetos. Então, você dominando essas duas ferramentas, eu vou mostrar para você. Você já consegue criar um projeto como esse aqui, certo? Um projeto que por baixo você consegue vender ele de 2.000, 2.500 até 4.500, 5.000 reais. Então, vale muito a pena você conhecer essas ferramentas, adquirir a licença delas para poder criar sites como esse aqui. Por quê? Esse projeto aqui ele foge do básico. Ele é um projeto mais avançado, não é qualquer profissional que consegue desenvolver ele, mas você entendendo essa lógica que eu coloquei aqui, certo? E principalmente o mapa que eu vou disponibilizar para você no item 4, você vai conseguir seguir um fluxo coerente para poder criar projetos como esse. Então vamos lá, aqui dentro aqui do terceiro item, né, do CrocoBlock, Jet Engine com Jet Smart Filter, a gente tem 4 itens, né, que são, primeiro deles, né, o Custom Post Type. E o que são Custom Post Types? São publicações customizadas que você pode criar aqui dentro do WordPress usando o plugin do Jet Engine. Veja só, você vem aqui e cria Post Types e aí você tem publicações do tipo imóveis, veja só. Então, sabendo criar um custom post type, você já pode organizar melhor as publicações dos imóveis dentro do seu site. E com isso, né, você consegue cadastrar imóveis de um jeito personalizado. Olha só, quando você vem aqui e entra dentro de um imóvel, olha os campos que estão disponíveis, né? Você consegue cadastrar o valor do imóvel, ele fornece um código, você consegue cadastrar informações, os detalhes do imóvel, né? Como o valor, estágio da obra, data de entrega, finalidade, tamanho, número de quartos, banheiros, garagens. Você consegue cadastrar os diferenciais, imagens para a planta do imóvel, vídeos para serem cadastrados, né? Como aqueles vídeos que você passa dentro do imóvel mostrando ele. Você consegue cadastrar endereço. Então, tudo isso você consegue fazer depois que você cria um custom post type. Por quê? Porque dentro dos post types, né, que o Jet Engine viabiliza para você, você meio que faz uma estruturação disso. Você cria aqui ó, um custom post type do tipo imóveis e aqui mais para frente, ó, meta fields, você cria os campos que você precisa para fazer o cadastro de um imóvel. Então, vamos supor que você queira um campo que eu nem mostrei aqui. Muito simples. Você entra aqui, ó, e adiciona um novo meta field, um campo meta. E aí, depois que você criou todos esses campos, na hora de cadastrar um imóvel, ó, eu vou entrar aqui e vou mostrar para você todos os imóveis. Vou pegar esse de exemplo aqui, você clica para editar. Depois que você criou um campo meta, ele fica disponível aqui, ó, e aí você faz o cadastro de uma maneira bem simples. O melhor de tudo é que
Essa visualização, ela é bem tranquila, você consegue cadastrar, você consegue vender esse projeto para o seu cliente e depois você pode ensinar ele a cadastrar, que ele vai conseguir cadastrar também. Ou, se for do seu interesse, né, você pode vender o serviço de cadastro também, e aí, periodicamente, você dá manutenções nesse projeto e continua lucrando com esse cliente. Então, é muito interessante você saber dominar essa ferramenta do Jet Engine, principalmente a criação de custom post types, porque aí você vai conseguir criar sites mais avançados. A criação, né, e a utilização desse plugin já sai do básico, você já está em um outro nível, né? Posso até dizer que de 100 sites que são desenvolvidos hoje na internet, 10% utilizam desses conceitos do item 3, certo? Por baixo, porque a maioria não sabe o que são custom post types, não sabe o que são taxonomias, listing, muito menos a criação de filtros, né? Então, todos esses itens aqui, você dominando o Jet Engine e o Jet Smart Filter, que são os plugins da CrocoBlock, você já sai na frente, bem na frente da sua concorrência, né? Bom, eu falei até o momento dos custom post type, né? Então, e as taxonomias? Taxonomias nada mais é que um sinônimo para categorias. Então, você consegue criar também, usando o plugin do Jet Engine, né? Você consegue vir aqui, ó, e criar taxonomias. Criando essas taxonomias, você consegue categorizar os posts, né? Os custom post type que você criou. Nesse caso aqui, eu criei taxonomias, né, para categorizar os imóveis. Então, eu consigo cadastrar imóveis e eu consigo definir um estágio de obra, eu consigo definir, né, o tipo de imóvel que ele é, eu consigo definir a localização por cidade e estado, e eu consigo definir a finalidade, se é um imóvel alugado, se é um imóvel para ser vendido. Então, assim, as taxonomias é uma ferramenta que eu posso dizer que caminha lado a lado com a criação de custom post type e que você pode enriquecer o seu projeto usando desses artifícios. Bom, depois que você passou desses dois itens aqui, você tem os listing, né, que são ferramentas, ó, para se criar listagens específicas do Jet Engine. Então, com os listings, você consegue criar listagens, né, itens estão dentro do loop para imóveis, para o blog, enfim, para diversas situações. Eu vou mostrar um exemplo bem prático aqui, que é os listings dos imóveis, como esse aqui, certo? Então, eu tenho aqui, ó, listagem de imóveis, listing, a listagem de imóveis visualizados, imóveis no mapa. Então, com esses listing, eu consigo criar essa listagem personalizada e depois eu consigo criar um filtro sincronizado para fazer com que esses itens aqui apareçam de acordo com o que o visitante está filtrando. Então, esse recurso, como eu disse, é muito mais valioso, né, do que um site simples. Então, usando desses recursos, você consegue criar sites personalizados para imobiliária, para venda de automóveis, para lojas virtuais, enfim, o céu é o limite. Então, você consegue tirar, né, a sua ideia do papel e implementar aí usando essas ferramentas. Bom, seguindo adiante, o último item, né, dentro aqui do terceiro são os filtros. Esses são itens exclusivos do plugin Smart Filter, né, do Jet Smart Filter. Esse plugin, o objetivo dele é criar um sistema de filtros para que você possa fazer com que as pessoas entrem, façam o filtro e encontrem aquele resultado específico que ela precisa. No caso, a gente tem um filtro aqui que é desenvolvido, olha só, para o site de imobiliária. E o filtro dele é tão interessante que você consegue colocar uma maneira, né, de exibição do resultado com base somente no que está cadastrado no site. Ou seja, a pessoa não vai preencher todo esse filtro aqui e chegar aqui na hora de buscar, vai lá, o resultado vai aparecer, né? Nenhum imóvel encontrado. Não vai. Por quê? Porque conforme a gente utiliza esse filtro otimizado do Jet Smart Filter, ele sempre vai encontrar um resultado que está cadastrado, porque ele não vai oferecer opções
que não existem. Então você vem aqui, ó, finalidade comercial. Uh, ele vai buscar aqui, ele está buscando todos os imóveis comerciais, e aí você vai pesquisando aqui, no caso aqui, eu acho que ele não tem nenhum imóvel comercial, né? Ou o sisteminha está meio lento, né? Mas usando desses recursos, você consegue aí otimizar a criação do seu projeto, fazendo com que as pessoas encontrem resultados satisfatórios. Então, esse último item aqui do terceiro, né, do plugin da Crocoblock, ele faz a diferença porque você pode usar para site de imobiliária, site de venda de automóveis, você consegue colocar também para site de hospedagem, para a pessoa encontrar a hospedagem, o quarto ideal, o hotel ideal, enfim. Tudo que se refere a filtros, a busca, guia de alguma coisa, esse plugin é a solução. Bom, chegamos agora ao quarto item que para mim é o principal, que é o mapa. Você precisa de um mapa. Então, como eu te mostrei esse roteiro aqui, o que você precisa estudar para você poder criar um site desse tipo aqui, eu te apresento o mapa do criador de site, que é o meu curso, onde eu posso te oferecer o acesso a um projeto e é o projeto de imobiliária. Então, assim, você está criando os seus primeiros sites, mas está com dificuldade. A melhor maneira para você desenrolar de uma vez por todas é seguindo um método. E aqui dentro do mapa do criador de sites, eu estruturei o curso para que você possa aprender do básico ao avançado sobre criação de sites. Por que que isso é muito importante? Esse é um conselho que eu dou para todo mundo que está começando a aprender a criar sites agora. É muito importante você se agarrar a uma metodologia. Não é porque eu estou falando isso, né, que você precisa se agarrar à minha metodologia, mas a questão é que dentro de um curso você vai seguir um roteiro, você vai seguir uma lógica. Estudando vídeos avulsos fica muito mais complicado porque cada, né, professor tem uma metodologia, tem uma lógica aplicada e acaba que se você misturar essas lógicas, você não vai para lugar nenhum. Então, por isso que eu recomendo muito que você se inscreva em um curso. Eu estou te convidando para conhecer o meu, porque dentro do meu curso, dentro do mapa do criador de sites, eu consigo te ensinar, primeiramente, do básico ao avançado. Então, você vai aprender o que é importante sobre criação de sites. Às vezes você está trabalhando há muito tempo, né? Já está criando os seus primeiros sites aí usando WordPress e Elementor, mas é autodidata e acaba que trava em coisas bobas e você às vezes nem sabe aonde buscar ajuda, porque sinceramente você não sabe aonde está errando. Então, é muito mais, digamos assim, eficiente você seguir um método para você aprender desde a base até as coisas mais avançadas para você no futuro não perder tempo com coisa genérica. Outra coisa interessante, como eu disse, é que dentro do curso eu tenho o projeto exclusivo sobre site de imobiliária. Então, dentro do curso, você vai poder baixar esse projeto, você vai poder implementar ele dentro da sua hospedagem ou da hospedagem do seu cliente, adaptar, né, o que eu mostrei aqui, né? Você vai conseguir adaptar a questão da identidade visual, você já vai ter essa hierarquia das páginas prontas, você vai ter acesso a esses plugins com as suas licenças e você também já vai ter isso aqui organizado, você vai entender essa lógica. Só essa lógica do terceiro item aqui, para você compreender muito bem, você vai perder muitas horas assistindo vídeo no YouTube, enquanto que dentro do curso só dentro desse módulo eu já te explico tudinho que é necessário para você criar sites do tipo site de imobiliária, então vale muito a pena. Outro detalhe bem bacana é que dentro do curso, além dos arquivos de bônus e além das licenças que você vai receber, né? Porque hoje em dia, para você adquirir esse plugin Jet Engine e o Jet Smart Filter, né? Olha só o valor que é. Eu vou clicar aqui, ó, $43, ou seja, isso aqui dá mais que R$ 200, né? Então, assim, é um valor bem interessante, isso para cada projeto, olha só. Então, no caso aqui já são $86, né? $86, o dólar hoje tá uma média de, vamos ver aqui, ó, dólar para real. Você coloca aqui, ó, $86,
Só a licença desses 2 plugins você vai pagar R$ 467. Então, dentro do curso, você vai ter essas licenças grátis para você já vender o seu primeiro site, ter lucro com isso e aí começar o seu negócio de criação de sites. Então, vale muito a pena você vir conhecer o mapa do criador de sites, até porque ele tem 7 dias de uso, né? Você pode entrar, conhecer 7 dias grátis. Se você não gostou, pode cancelar, a gente continua amigo, você continua assistindo meus tutoriais aqui no YouTube. Outra grande vantagem é o suporte. Cara, estudar sozinho é uma coisa tão complicada porque às vezes você assiste somente aquelas aulas que você quer. E às vezes tem aulas que são necessárias, mas você nem sabe que existem, né? Nem sabe que é preciso assisti-las, porque você está estudando sozinho e ninguém te orientou. Dentro do curso, você vai ter o suporte, vai ter acesso às aulas necessárias, sem perder tempo. E se tiver dúvida, pode esclarecer suas dúvidas pelo WhatsApp. Então, um projeto como esse aqui, com certeza surgirão dúvidas, vai ser necessário alguém te acompanhar para que você possa desenvolver ele em um tempo ágil, desenvolver ele funcionando, entregar para o cliente, adquirir essa experiência para poder continuar criando mais projetos e lucrando com isso. Então, recomendo muito que você siga esse roteiro aqui, principalmente o quarto item, porque a grande virada, como eu disse no início do vídeo, é você ter um mapa que te oriente, que te direcione durante o processo de aprendizagem para que você não fique perdido, para que você não perca tempo assistindo conteúdo que não interessa, para que você não fique sem auxílio de uma pessoa que é especialista, que trabalha com isso desde 2000 e lá vai cacetada, né? Eu tenho hoje mais ou menos 15 anos de experiência no mercado, então eu vou poder te ensinar de uma maneira otimizada, porque aqui no YouTube é complicado te dar esse suporte individual. Então, recomendo que, se você quer, mais uma vez, criar sites como esse aqui, site profissional, com design premium, site eficiente, recomendo que você se inscreva no meu curso, seja meu aluno, adquira os conteúdos e, se precisar da minha ajuda, estarei disponível. Então, esses são as 4 coisas, né, os 4 itens necessários que eu recomendo que você se dedique para que você crie sites do tipo site imobiliário e comece a lucrar dentro do mercado de criação de sites.